Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para você. Mas antes de contar a nossa história, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também peço do fundo do meu coração que vocês, meus queridos, ativem as notificações do canal, deixando aquele like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Aí vocês estarão ajudando o canal Angel Black a crescer. Toca no sininho. Também quero pedir a vocês que, se por um acaso tiver história, conto, lenda, qualquer coisa, mande para o canal, assim eu estarei contando aqui. O e-mail do canal é lusanjavermelha@gmail.com. Também eu gostaria de pedir para vocês estarem indo lá na página do canal no Facebook, Angel Black Contos de Terror, tá, galera? Também eu quero agradecer a todos os grupos do Facebook que têm nos ajudado a divulgar o nosso trabalho. E os canais parceiros, né? Aí, parceria. Também eu queria mandar milhões e milhões de beijos para todos os meus inscritos. Também para uma nova inscrita que pediu beijo. O nome dela é Rose Rodrigues. Rose, milhões de beijos para você e para todos os meus inscritos, né? Amo vocês. E agora chega de conversa, né? De encher linguiça e vamos à história, relato. Vocês decidem se acreditam ou não. E a história de hoje é o lobisomem da porteira. Vamos lá, eu achei bem interessante esse relato. Olá, me chamo Maria, tenho 28 anos e moro em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Depois de assistir várias histórias nos canais dos youtubers, criei coragem para compartilhar com um desses canais, desculpem o erro, o que me aconteceu no final do ano de 2017 e escolhi o seu canal, Angel, para mandar o meu relato. E espero que você o leia para seus inscritos, pois espero assim alertá-los dos perigos de se andar à noite em estradas desertas, também de confiar cegamente em certas pessoas, mesmo sendo de sua própria família. Eu estava com pouco mais de 25 anos na época e estava recém-separada do meu ex-marido, Guilherme. Lembrando que esse nome, como os outros, são fictícios, para não comprometer os envolvidos, inclusive eu. Então, como eu estava dizendo, eu estava recém-separada e estava sofrendo muito, pois eu ainda gostava do traste do Guilherme. Minha mãe, vendo como eu estava mal, me chamou para ficar com ela um tempo, para arejar a cabeça, enfim, me distrair um pouco e não acabar entrando em depressão. Relutei um pouco, mas decidi aceitar o convite da minha mãe e fui com ela. Minha mãe morava em uma chácara perto de Arandu, um lugar muito gostoso de se morar. Quando chegamos lá, minha irmã caçula, Manu, que tinha acabado de completar 20 anos, veio correndo ao nosso encontro, abraçou a mamãe, depois me abraçou também. Me senti tão feliz, tão acolhida. Fazia semanas que eu não me sentia feliz, desde que Guilherme me deixou por outra mulher. No jantar daquela noite, minha mãe contou para Manu que eu ia ficar lá por alguns dias, pois eu tinha separado.
Ela concordou, mas tive a impressão que depois que a minha mãe contou que eu estava solteira, tive a sensação de que o semblante dela mudou. Mas eu ignorei essa sensação e pensei comigo mesma: Maria, para de caçar pelos em ovo, pois Manu é sua irmã. E é impossível que não esteja feliz em me ter por perto. Quando acabamos de jantar, chegou umas amigas de Manu lá na casa da mãe. Elas conversaram, riram um pouco, e eu mesmo não estando bem, fiz o possível e o impossível para ser amável com todas. Logo, elas decidiram, por incentivo de Manu, sair, dar uma volta na cidade. E uma das amigas de Manu me chamou para ir com elas, mas antes que eu pudesse responder, Manu respondeu por mim e disse que eu estava cansada e que provavelmente eu preferia ficar em casa descansando da viagem. Fiquei meio sem jeito de dizer que eu queria ir também, mas concordei com ela para não ficar chato. Minha mãe, percebendo minha decepção com minha irmã, me chamou para ver séries com ela e eu acabei dormindo no quarto dela, igualzinho quando eu era criança. No outro dia, bem de manhãzinha, acordei, não vi minha mãe na cama. Andei pela casa, nem Manu eu vi. Então, quando cheguei na cozinha, Bernarda, a empregada da minha mãe, disse que a Manu ainda não tinha chegado da rua e minha mãe estava na horta cuidando das plantas. Tomei uma xícara de café e fui comendo um pedaço de pão caseiro que só a dona Bernarda sabia fazer, gente. Que bom! Então peguei um pedaço daquele pão caseiro e saí correndo, comendo, né? E fui para a horta ajudar minha mãe, pois eu adorava mexer nas plantas. Enquanto cuidávamos das plantinhas, chegou um rapaz que minha mãe tinha contratado para refazer a cerca da chácara que estava em ruínas. O nome dele era João do Trecho. Todos os moradores das chácaras e sítios da região o chamavam assim, pois, apesar dele estar nas redondezas há algum tempo, dizia-se que ele não tinha parada, vivia de sítio em sítio, de chácara em chácara, até mesmo de cidades em cidades, roçando o mato, fazendo cerca, todo tipo de trabalho que ninguém queria fazer. E era assim que ele vivia, ninguém sabia de onde ele vinha ou para onde ele ia. Então, aí vem o nome João do Trecho. Ele era um rapaz até bem afeiçoado, mas eu ainda estava triste por causa de Guilherme, não tinha olhos para ninguém. Então nem dei muita conversa, apenas o cumprimentei por educação e fui para dentro da casa. Já se passava das 10 horas da manhã quando minha irmã chegou. Ela ficou lá conversando com o João do Trecho quase 1 hora. E quando ela resolveu entrar na casa, ela me disse: "Bom dia, irmãzinha", com um tom sarcástico e dando um risinho cínico. Pensei comigo: ela é louca, e procurei não dar trela para aquele acontecimento. Depois do almoço, selei um cavalo para ir para a cidade. E minha mãe me pediu para que antes que eu saísse, entregasse uma jarra de suco de laranja para o João, pois o sol estava muito quente. Peguei o suco e levei para ele. Quando entreguei o suco, ele segurou na minha mão e que ousadia, né? E disse para mim:
Já estou sabendo, hein? Puxei a mão e disse, sabendo do quê? Aí ele continuou. Sua irmã já me disse. Eu empurrei e disse, minha irmã não tem o direito de expor minha vida e meus sentimentos para ninguém. Saí bufando, montei no cavalo e saí a galope até a cidade para me acalmar. Eu estava furiosa. Achei que ela tinha contado a um estranho que eu tinha sido traída e abandonada. Mas antes fosse isso, eu estava prestes a descobrir que ela tinha feito algo muito pior. Fiquei um pouco na cidade, na casa de uma amiga de infância, e quando era umas 5:30 da tarde, voltei para a chácara da minha mãe. Quando cheguei, já era mais de 6:30, estava começando a escurecer, pois eu fui bem devagarinho, sabe? Pois eu não queria ver a cara da Falciane lá na casa da minha mãe. Assim que cheguei, desci do cavalo, abri a porteira e quando eu estava entrando, quem estava lá, adivinha? O João, me esperando com um sorrisinho no rosto e me olhando maliciosamente. Eu fingi demência e perguntei a ele, cadê minha mãe? Cadê minha irmã? Aí ele me respondeu, você já pode parar de fingir, Mariazinha. Você sabe que a Manu e a sua mãe estão na igreja, né? Olha, eu não sabia, então eu me assustei. Eu não entendia o que ele queria dizer. Foi quando ele continuou. Sua irmã já me disse o tipo de mulher que você é. Por isso, seu marido te largou por uma mulher decente. Também me disse que eu ficasse aqui depois do horário, pois você estava louca para ficar sozinha comigo e que você adora se fazer de santinha para deixar os caras mais loucos do que já estão por você. E eu, queridinha, adoro brincar de caça e caçador. Terminando de dizer essas palavras machistas, ele tentou me beijar. Eu o empurrei, então ele ficou bravo, me jogou no chão, rasgou minha blusa e tentou pôr as mãos em minhas partes íntimas e eu tentava em vão escapar dele. Eu estava com asco, nojo e também com muito medo, mas por sorte passei minha mão em uma pedra. Senti que era uma pedra grande, era a chance que eu precisava. Aliás, era a minha única chance de escapar. Peguei aquela pedra com todas as minhas forças e dei bem no meio da cabeça daquele nojento. Depois saí correndo em direção à cidade. Ele se levantou e começou a correr atrás de mim aos berros, dizendo que eu ia pagar caro por ter feito ele de besta, por ter brincado com ele. Corri com todas as forças, até que olhei para trás e não o vi mais. Um pouco antes de chegar na cidade, encontrei minha mãe e a Falciane da Manu. Eu e Manu começamos a discutir. E a cínica disse que não me suportava, que só queria me dar um susto para que eu sumisse, que eu fosse embora da casa da minha mãe. E ela não tinha culpa do João do Trecho ser louco. Minha mãe ficou com medo de voltarmos para casa naquela noite. Então, decidiu que nós três deveríamos ficar aquela noite no sítio de uma amiga dela, ali pertinho de onde estávamos. E só voltaríamos para casa dela com a polícia no dia seguinte. Já tínhamos passado pela porteira do sítio.
e ouvimos um barulho no meio do mato. Olhamos para trás e vimos 2 olhos vermelhos como brasa brilhando no escuro. Começamos a correr como loucas. Logo, ouvimos passadas bem pesadas atrás de nós e um fedor de carniça que impregnava todo o ar. Olhei para trás e vi um enorme cachorro preto de olhos vermelhos, quase nos alcançando. Minha mãe, quando viu aquilo, começou a passar mal e desmaiou. Manu continuou correndo, como se não houvesse amanhã. Aquela fera maldita saltou por cima de mim e da minha mãe e caiu ao lado da Manu. Deu uma patada nas costas dela que jogou ela bem longe. Minha irmã bateu a cabeça e desmaiou também, só ficou eu acordada. Depois, eu juro que aquele bicho que antes parecia um lobo gigante, horrível e fedorento, ficou em pé, como se fosse um homem com mais de 2 metros de altura, mas com pelos falhos e negros e dentes enormes, escorrendo babas e espuma nojenta. Aquele bicho começou a fitar o olho em mim, aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. De repente, ele começou a uivar muito alto, como se fosse um lobo. Começou a babar como um cão raivoso, espumava a boca e vinha para cima de mim, mas não me atacava. Aquele bicho parecia que não queria simplesmente me matar, senão teria me matado rápido. E matado minha mãe e minha irmã, não entendo o que aconteceu. Acho que ele queria me aterrorizar antes. Ele ficava rosnando, babando, uivando e andando em círculos em volta de mim, me olhando com muito ódio. Só de lembrar eu me arrepio toda. Ele continuava circulando em volta de mim, tipo para me encurralar. De repente ele ficou em pé e começou a uivar muito alto, até que em um movimento brusco ele saltou sobre mim. Era meu fim. Fechei meus olhos instintivamente para não ver a morte chegar. Foi quando ouvi 3 estouros. Pá! 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 Quando abri os olhos, aquele bicho estava em cima de mim, se debatendo e babando. Ele ainda mordeu meu braço e logo ficou estirado com todo aquele peso em cima de mim. Senti um sangue quente que fluía do corpo dele, escorrendo pelo meu corpo. E depois vi um homem que tirou aquele monstro de cima de mim e me ajudou a se levantar. Era o senhor Malaquias, o marido da amiga da minha mãe que morava no sítio que a gente já estava a caminho da casa, a gente já tinha passado a porteira. Ele ouviu meus gritos de horror e os uivos daquela besta fera e, graças ao bom Deus, chegou a tempo de dar cabo naquele bicho, naquela criatura horrenda, antes que ele terminasse conosco. Depois de morrer, aquele bicho voltou à forma humana. Era o nojento do João do Trecho. Lá do sítio do senhor Malaquias, ligamos para a polícia, que enfim entendeu que o seu Malaquias matou aquele cara para nos salvar, então não deu nada para ele. E apesar do desmaio, minha mãe ficou bem, e a falsa da minha irmã também. Ela mora no mesmo lugar. Eu voltei para minha cidade e só voltei a passear na casa da minha mãe depois que Manu se casou e foi embora. Peço para que não me julguem. Não consigo perdoá-la, pois ela é minha irmã. Não poderia ter me traído daquele jeito.
por causa das mentiras e armações dela, do que ela fez comigo. Eu sempre tenho pesadelos horríveis com aquela noite. Depois daquela noite, nunca mais consegui confiar em ninguém, pois se minha irmã foi capaz de fazer o que fez comigo, quem dirá um estranho? E nunca mais andei à noite sozinha em lugares desertos e escuros. Desculpe, gente, pelo relato ser longo. É que eu queria explicar como tudo aconteceu. Beijos, Angel. Beijos para todos os seus inscritos também. Meus aterrorizados, que tenso esse relato, né? Não se pode confiar nem na família. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse relato. Deixe as suas opiniões, tá? E, gente, antes de se despedir, quero falar que estamos chegando a 2.000 inscritos. Ajuda aí, compartilha, like pro YouTube tá divulgando o trabalho. E chegando a 2.000 inscritos, vou fazer uma live especial para vocês, tá bom? E boa noite, meus aterrorizados, e tenham um bom sonho.